Meus amigos, nossa aula do dia 8 de setembro estava prevista uma atividade síncrona, ou seja, teríamos um dos nossos encontros, teríamos uma de nossas lives. Porém, dia 8 é feriado em Santos, dia 7 é feriado nacional, a gente tem um feriadão aqui em Santos, aonde eu moro. Portanto, eu estarei fora nesse feriadão. Eu vou para o interior, vou para a fazenda, aonde a internet é muito precária, muito precária. Então eu temo que a gente não vai conseguir fazer o nosso evento de forma síncrona. Então, estou planejando para a aula do dia 8 de setembro um evento assíncrono, ou seja, estou adiantando um conteúdo que seria visto de forma assíncrona para preencher esse buraco da aula do dia 8 de setembro. E no nosso próximo evento assíncrono, eu o farei síncrono. Dessa forma, nós não teremos prejuízo algum. Aliás, tudo aquilo que é mais difícil, mais elaborado, eu programei para falar nos momentos síncronos. Os conteúdos assíncronos ou são revisão de conteúdo ou são conteúdos que eu julgo mais tranquilo. Então, nessa aula do dia 8/9, nós vamos falar a respeito de geração de gráficos. Alguma coisa bastante importante, mas ao mesmo tempo bastante simples. Você não vai sentir muita dificuldade. Creio que com o exemplo e que com a minha fala aqui no nosso canal, você consiga tirar de letra esse assunto. Então vamos lá, deixa eu te mostrar o código que eu preparei como exemplo. Bem, antes de te mostrar o programa, antes de te mostrar o código, antes de teorizar sobre, eu quero te chamar a atenção para a execução do programa. Olha lá, o meu exemplo, eu tenho aqui um quadradão amarelo e um botão de OK. Só isso, uma IHM bem pobre, é verdade. E quando eu aperto o botão do OK, olha lá o que aparece. Um gráfico surge em nossa tela. Pois bem, o botão de OK faz gerar alguns pontos aleatórios e esses pontos são traçados no meu gráfico, um gráfico do tipo de linha. Bom, como eu fiz isso? Será que eu tive muito trabalho? Será que eu tive que escrever muito código para fazê-lo? Nada, nada, nada. Foi simples de tudo. Vamos conferir. Agora sim, estamos no programa. IHM desenhada, dois componentes apenas, o gráfico e o botão. Meus amigos, o botão como é que eu consegui? Ora, eu vim aqui na barra de ferramentas, na caixa de ferramentas, cliquei no botão e arrastei. E o gráfico foi conseguido da mesma forma. Eu fui à caixa de ferramentas, cliquei e arrastei. Porém, o gráfico ele não faz parte dos controles comuns que a gente tem usado nas nossas aulas. O gráfico ele se esconde dentro do item dados. Aqui está ele, chart. Então, como se fosse um botão, eu cliquei e arrastei. Somente isso, não fiz nada mais do que isso. Bom, e quando eu apertei o botão de OK, eu fui gerando pontos aleatórios e plotando esses pontos no gráfico. Agora, antes de mostrar o código para vocês, eu quero explicar como que o C# trabalha, enxerga esse objeto gráfico. Pois bem, meus amigos, tudo isto aqui, o plano cartesiano, como diriam os nossos colegas da matemática, o plano cartesiano é dito o nosso gráfico. E
O desenho do gráfico, como diriam nossos colegas matemáticos, a curva é entendida pelo C# como um outro objeto. Desculpa, cliquei onde não devia. Então, eu tenho aqui dois objetos. Um é o plano cartesiano, é o eixo XY, aonde eu vou desenhar a minha linha, aonde eu vou desenhar a minha curva, que é exatamente o desenho que vocês veem em azul. Esta linha, esta curva, é chamada pelo C# de séries. Na matemática a gente chama isso de curva. O C# chama isso de séries. Justamente porque uma curva nada mais é do que uma série de pontos. Então, para desenhar essa curva, ele precisa de uma série de pontos. Então, quando eu olho para um chart, eu vejo o componente chart, propriamente dito, que é o nosso plano cartesiano, que é o nosso eixo XY, e eu vejo a minha curva, eu vejo a minha série. Então, a série é um objeto colocado dentro do plano cartesiano, dentro do eixo x e y. Ok? A gente tem que ter claro isso na cabeça, que o chart é o plano cartesiano e que a curva que eu vou colocar dentro dele é um outro objeto, é uma série de pontos, ok? Bom, então agora vai ficar fácil demais de você entender. Vamos ao botão de OK. Gente, no botão de OK, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas, através das quais eu seto 8 pontos no meu chart, no meu gráfico. Então vamos ler cada uma dessas linhas para entender exatamente o que nós estamos fazendo. Olha lá, estou indo ao chart, estou indo ao plano cartesiano. Mais especificamente, estou indo a séries. Aliás, você reparou que séries está colocada no plural e que ela vem acompanhada de um índice e que eu estou trabalhando, portanto, com a série 0? Você percebeu isso? Por quê? Ora, porque é muito comum em um gráfico você esboçar mais do que uma curva. Por exemplo, se você tem um gráfico de investimento, é muito comum você ver o desempenho desse investimento ao longo dos meses comparativamente ao rendimento de um benchmark, que pode ser o CDI, que pode ser o Ibovespa. Aliás, nós estamos num tempo de Covid, onde se fala muito em número de mortes, em número de infectados, em números de recuperados. Muitas vezes, essas três informações elas podem aparecer em cima de um mesmo plano cartesiano. Seriam três séries diferentes sobre um mesmo gráfico. Então, olha só, eu estou indo no meu gráfico, eu estou indo no meu plano cartesiano, mais especificamente na série 0. O que eu estou fazendo? Eu estou adicionando um ponto através da coordenada x e y desse ponto, que no caso é 0 e 15. Gente, esse 15 saiu da minha cabeça, tá? Então, o ponto 0 vale 15. O f de 0 vale 15. Aí depois, fazendo a mesma coisa, adicionando o ponto 1, 71. Depois, o ponto 2, 22. E assim por diante. Ou seja, gente, molezinha, né? É só isso. Detalhe, esses valores aqui saíram da minha cabeça, 15, 71, 22, poderiam perfeitamente ser fruto de uma função qualquer. Tudo bem? Bom, então agora, meus amigos, que a gente já sabe como adicionar pontos em um gráfico e uma série de pontos forma
uma curva. Então, agora a gente pode aproveitar e falar de detalhes. Por exemplo, por que o meu plano cartesiano tem um fundo amarelinho e não verde e não vermelho? Ora, porque eu assim defini. Gente, como qualquer componente, um gráfico tem uma infinidade de propriedades. Tem propriedade para definir a cor de fundo, o estilo, se você quer um achurado, se você quer um degradê, se você quer um listrado, enfim, tem N propriedades e, evidentemente, nós não vamos falar de todas elas, até porque tem propriedade aqui que você não vai usar nunca na tua vida. Então, vamos à propriedade que eu, Maurício, julgo ser a mais importante. Olha, aqui eu tenho um grupo de propriedades que vão definir a aparência do gráfico. Depois eu tenho mais um grupo de propriedades que são relativas ao comportamento. E mais embaixo eu tenho um grupo de propriedades correlacionadas ao desenho. E assim eu vou indo. Propriedade que não acaba mais. O que me interessa são as propriedades colocadas nesse grupo, que são as propriedades relativas ao gráfico. Propriedades relativas à legenda, se eu quiser legenda. Propriedades relativas a título, se eu quiser título. E propriedades relativas às séries. Você está percebendo que a propriedade séries traz que não é uma propriedade, mas sim uma coleção de propriedades? Pois bem, se eu clicar nela, eu chegarei no conjunto de propriedades relativos a séries. E mais uma vez, eu tenho uma infinidade de propriedades. E a que eu julgo importante e que eu quero destacar para você é a propriedade chart type, aonde eu posso escolher entre diferentes tipos de gráfico. No caso, eu escolhi um gráfico de linha, mas poderia ter escolhido um gráfico de barra ou um gráfico de coluna. Enfim, eu tenho uma infinidade de tipos diferentes de gráfico. E, gente, olha só que coincidência! São exatamente os mesmos tipos de gráfico que tem o Excel. Nossa, gente, que coincidência, né? Claro que não. Não é uma coincidência. O Excel é da Microsoft, o C# é da Microsoft. Logo, a ferramenta, a biblioteca de gráficos é exatamente a mesma, compartilhada pelos dois produtos. Isso é mais do que natural na área de computação. A gente não poderia esperar outra coisa da Microsoft se não fosse a reutilização do código já escrito lá no Excel. Ok? Então, meus amigos, gerar um gráfico, plotar um gráfico é alguma coisa muito tranquila. Com relação ao layout, eu vou deixar vocês à vontade, porque ao longo de um pouco mais de um semestre de aula, vocês já me provaram que vocês são muito melhor nisso do que eu. O form aí de vários dos colegas são muito mais bonitos do que os meus forms. Então, com relação à aparência, fiquem à vontade para fuçar e gerar um gráfico com toda a qualidade visual que você conseguir implementar sobre ele, ok? Bom, meus amigos, agora eu vou propor dois exercícios bastante tranquilos para vocês, obviamente fazendo a geração de gráficos, ok? Então vamos lá, vamos fazer exercícios, vamos ao arquivo Leia-me.